meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão que fala sobre gráficos da cinemática. A questão diz o seguinte: o gráfico a seguir representa a velocidade em função do tempo de um automóvel que parte do repouso. A velocidade máxima permitida é de 72 km por hora. No instante t, quando o motorista atinge essa velocidade limite, ele deixa de acelerar o automóvel e passa a se deslocar com velocidade constante. Então a gente tem um gráfico de velocidade que justamente me mostra essa situação, velocidade em metros por segundo por tempo em segundos, que me mostra o que foi acabado de explicar para a gente. E a questão continua, né? Sabendo-se que o automóvel percorreu 1,2 km em 90 segundos, o valor do instante t então a gente quer descobrir esse valorzinho aqui, ó. Essa é a nossa informação, né? Bom, vamos lá, né? O que eu preciso identificar? Primeira coisa, como a velocidade está em metros por segundo e o tempo em segundos, eu já vou converter esse deslocamento total, né? Isso foi tudo que ele andou, chamar de dt, deslocamento total, já vou converter para metros. 1,2 km equivale a 1.200 metros, para evitar qualquer tipo de erro, né, em questão das unidades. Segunda coisa, eu devo lembrar que em gráficos, deixa eu anotar isso aqui, gráficos de velocidade em função do tempo, a área do gráfico desse gráfico equivale sempre ao deslocamento que esse corpo está tendo. E como é uma questão que envolve, né, dois gráficos diferentes, né? Um primeiro momento, se a gente analisar, é um gráfico de MRV. Por quê? Porque o gráfico está crescendo a velocidade de 0 até 20. Um segundo momento é um gráfico de MRU, porque indica aí uma velocidade constante em 20 metros por segundo. Então são dois gráficos de movimentos diferentes e tal. Eu saber essa ideia do deslocamento através da área me facilita um monte, até porque eu não sei também a aceleração que eu tenho na primeira parte do gráfico. O que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer um sistema para conseguir descobrir o tempo, tá? Então a gente vai fazer o seguinte: primeiro, a gente vai usar essa ideia da área para essa primeira parte aqui do gráfico. Se a gente olhar com atenção, o que nós temos aqui? Nós temos um triângulo. Beleza? Triângulo, como é que eu calculo? Eu vou chamar esse triângulo de D1. D1, que seria a distância percorrida no primeiro momento do gráfico, né? E como é um triângulo, então significa que esse deslocamento equivale a base vezes altura sobre 2. Lembra, né? Eu estou aplicando essa ideia, que a área do gráfico equivale ao que ele se deslocou. Então, no primeiro momento, ele se desloca o equivalente a essa área, que é um triângulo, e a área de um triângulo é calculado como base vezes altura sobre 2. Eu vou calcular isso aqui, ó. O deslocamento D1, então, equivale a base vezes altura sobre 2 desse gráfico. O que seria a base? A base é o tempo, né? O que percorre aqui de tempo. Como o tempo começa no 0 e termina em t, o meu tempo é t. Eu não sei, que é o que eu quero descobrir. A altura seria essa parte aqui, né? A altura seria de 0 até 20. Seria a velocidade, né? Então é 20. De 0 a 20 é 20. Dividido por 2. Resolvendo essa continha, né? 20 dividido por 2 dá 10. Então eu sei que D1 equivale a 10t. Beleza, encontrei a primeira parte. Vamos deixar separadinho aqui para não misturar. A segunda parte é eu encontrar essa outra área aqui, que eu vou usar outra cor aqui para definir, né? Essa outra área, que se a gente olhar com atenção, eu vou chamar essa outra área de D2. E como é um retângulo, né? Então a gente faz como base vezes altura. O que seria a base? A base é o intervalo que nós temos de t
a 90. Como a gente não sabe quanto é o t, né? Então a gente tem que fazer a variação sem saber. Como é que faz a variação? Lembra? É o final menos o inicial. Então a variação, a base aqui, ó, eu vou escrever assim, ó, 90 menos t. Seria a base desse triângulo. 90 menos t. Final menos inicial. A altura a gente sabe. A altura seria essa parte, que é de 0 a 20. Então a altura é 20. Beleza. Vou fazer essa conta aqui, vou resolver, né? Multiplica aqui no chuveirinho. Fazendo essa conta aí, 20 vezes 90 e 20 vezes menos t. Eu vou encontrar o seguinte, 20 vezes 90 dá 1.800. 20 vezes menos t dá menos 20t. Tranquilo. Então achei o D2 também. Vou deixar separadinho aqui para não misturar. Prof, o que eu faço agora com essas duas distâncias? Bom, daí agora eu vou fazer o seguinte. Lembra lá dos 1.200 metros da questão? Pois é. Esses 1.200 metros são a distância total. É tudo que ele percorreu. Que é a soma da distância percorrida no primeiro pedaço mais a distância percorrida no segundo pedaço. Então a soma de, né, os 1.200 é tudo, que é o D1 mais o D2. Agora eu vou colocar tudo na mesma relação. Então 1.200, que é a distância do deslocamento total. D1, a gente achou ali, ó, D1 equivale a 10t. Mais D2, que equivale a 1.800 menos 20t. E agora a gente resolve essa conta, né? Como é que fica essa continha aí? Primeira coisa, vou juntar esse 10t com esse menos 20t e vou passar para o outro lado esse 1.800, né? Que na verdade ele está positivo aqui, ó. Ele vai acabar passando para o outro lado, eu vou tirar ele da soma, vou passar ele como subtração. Então como é que fica? Vai ficar assim, ó, 1.200 menos 1.800. Passei o 1.800 para o outro lado. 10t com menos 20t fica menos 10t. Ah, beleza. Faço essa conta. 1.200 menos 1.800 dá menos 600. Menos 10t. Agora eu vou pegar esse menos 10t, né? Matemática, eu vou passar para o outro lado. Ele está multiplicando o t. Eu vou passar ele dividindo. Então fica menos 600 dividido por menos 10. E a gente está chegando aí na resposta, né? Corta, corta, menos 60 por menos 1. Menos com menos dá mais, né? Na divisão. Então fica 60 segundos. Esse é o meu intervalo de tempo no ponto que ele chama de t, né? Voltando ali para a questão. Então bem nesse pontinho aqui, ó, nós temos o valor de 60 segundos. Aí depois de 60 ele vai, né, leva mais 30 segundos, que é onde o gráfico termina em 90. Então a nossa resposta, 60 segundos, alternativa C para essa questãozinha. Beleza? Uma questão um pouco longa, mas a ideia é essa. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções e era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.